Olá a todos, olá alunos da primeira série do ensino médio. Aqui é a professora Luzia, o componente curricular é matemática. E hoje nós faremos a devolutiva da atividade que foi passada para vocês realizarem até o dia 26 de junho com o tema proporcionalidade entre grandezas. Quais são as que vocês trabalharam? A direta e a inversa, ou seja, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional é quando elas têm o crescimento ou decrescimento de forma parecida. As duas crescem de forma proporcionais ou as duas diminuem juntas de forma proporcional. Então, um exemplo disso, a gente pode citar um carro. Então, eu tenho um carro que ele está a 300 km por hora. Desculpa, ele percorre uma distância de 300 km. Para que ele percorra essa distância, ele vai utilizar 30 litros de combustível. Se ele percorrer dessa distância, em vez de 300 km, ele percorrer 600, ele vai usar 60. Então, observem que, na medida que a distância dobrou, a quantidade de litros também. Então, as duas grandezas aumentaram. Então, a grandeza distância e a grandeza litro aumentaram. Então, as grandezas, elas têm o mesmo sentido. Quando isso acontece, a gente fala que é uma grandeza diretamente proporcional. Elas seguem uma proporção de aumento e têm a mesma direção, elas são diretas, as duas crescem. A inversa, ela já é ao contrário. Na medida que uma unidade aumenta, a outra diminui. Então, um exemplo disso é um exemplo que pode estar ligado ao nosso dia a dia. Por exemplo, se eu vou fazer um percurso até Taquaritinga numa velocidade de 80 km por hora, então, por exemplo, eu vou daqui em Taquaritinga numa velocidade de 80 km por hora. Eu vou demorar mais ou menos uns 15 minutos para chegar até Taquaritinga. Se, em vez de eu usar essa velocidade, eu for numa velocidade acima desse valor, vamos supor uma velocidade de 130 km por hora, ou seja, eu vou um pouco mais rápido. Eu vou demorar, em média, uns 10 minutos. Então, o que acontece? Na medida em que a minha velocidade aumentou, então observem aqui, ó, eu tinha uma velocidade, ela aumentou, ela era 80, foi para 130. O que aconteceu com o meu tempo? Ele diminuiu. Então, as grandezas são inversas. Na medida que uma sobe, uma aumenta, a outra a gente fala inversamente proporcionais, certo? Essas grandezas em frações. A gente consegue criar frações equivalentes dessas grandezas. E o que são grandezas, frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do todo com valores diferentes, que foi o que vocês fizeram ou que vocês tentaram fazer. Alguns alunos tiveram dificuldade no primeiro exercício, na qual vocês precisavam trabalhar com frações equivalentes. Então, eu vou dar um exemplo de frações equivalentes para vocês. Então, vamos supor que eu tenha uma fração 2/3. O que significa essa fração? Se eu fizer um desenho, eu vou dividir esse desenho em 3 partes. Desculpa se não sair perfeito, tá? Em 3 partes. E vou pegar 2 delas, porque é 2 partes de 3, certo? 2 partes de 3. Agora, vamos supor
que em vez de eu pegar a fração 2/3, eu pego a fração 4/6. São valores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho. Eu vou tentar fazer parecido com o de cima, em tamanho. Só que, em vez de eu dividir em 3 partes, eu tenho que dividir em 6. Por quê? A minha fração, o denominador é 6. E em vez de eu pegar 2 partes, eu pegarei 4. 1, 2, 3, 4 partes. Mas se vocês observarem, comparando com a primeira, eu peguei a mesma quantidade. Números diferentes, mas elas representam a mesma parte do todo. Então, significa que o 2/3 e o 4/6 são proporcionais, certo? Outra forma de perceber isso é multiplicando. Se eu multiplicar em cruz o 3 vezes 4, dará 12. Se eu multiplicar em cruz o 2 vezes 6, também dará 12, certo? Então, por isso que quando eu tenho uma fração com 3 valores e uma incógnita, a gente costuma falar regra de 3, porque eu tenho 3 valores conhecidos, falta conhecer um, e eu posso fazer com os mesmos resultados. Então, por isso que no 1, a gente faz começando a correção. Exercício. Então, eu tenho lá o item A. Quem era meu item A? X sobre 3... e 24 sobre 6. Então, para que eu ache o valor desse x que está faltando, eu preciso multiplicar em cruz. O 6 vai multiplicar o x, o 3 vai multiplicar o 24. Então, 6 vezes x será igual a 3 vezes 24. Certo? Vamos fazer a continha. 3 vezes 24 dará 72. Então, 6x igual a 72. O 6 está multiplicando, ele passará dividindo. 72 dividido por 6, x igual a 12. Então, para que essas duas frações sejam proporcionais, o x tem que ter o valor 12, certo? Agora, vamos para B. A B, a gente tem os valores 8 e y e 50 e 25. Mesma coisa, eu tenho 3 valores e falta 1. Eu vou fazer a multiplicação em cruz. Eu sempre começo pela parte que tem a incógnita. Vezes 25. 8 vezes 25, 200. Então, 50y igual a 200. O 50 está multiplicando, ele vai mudar de lado, dividindo. 200 dividido por 50 será 4. Então, y igual a 4. Então, essa é a A e a B do exercício 1. Não acabou, agora nós iremos para a C. A C, eu tenho o 1 sobre 4 e o 7 sobre Z. Mesma coisa, eu vou fazer a multiplicação em cruz, porque é uma igualdade. 1 vezes Z igual a 4 vezes 7. 1 vezes Z, Z. 4 vezes 7, 28. Essa está um pouquinho mais fácil. Então, Z igual a 28. A D, gente, vamos para a D. 6 sobre 7 sobre 21.
Eu vou pegar o 7 e o W. E o 6 e o 21. Vamos fazer a conta 6 vezes 21. 6 vezes 21 vai dar 126. E o 7W do outro lado. O 7 está multiplicando, então ele mudará de lado, dividindo. 126 dividido por 7, W igual a 18. Aê tem um sinal de negativo, menos 11 sobre 55, que é igual a 3 sobre x, certo? Menos 11, 55, 3 e x. Vou multiplicar em cruz. O 11 irá multiplicar o x e o 55 multiplicará o 3. Menos 11 vezes x, menos 11x. 55 vezes 3 é 165. O x está multiplicando, então o menos 11 vai mudar de lado. 165 dividido por 11, x igual a menos 15. Por que menos 15? Porque a gente precisa fazer a regrinha de sinal. Mais 165 com o menos 11 vai ficar menos. E agora nós iremos para a F, que era mais difícil. Por quê? Antes de resolver, precisa fazer a distributiva. Por que a distributiva? Porque eu tenho dois valores no numerador. Então, aqui, na hora de fazer a... E o 4 vai multiplicar o 42. Então, 14 vezes x, 14x, e depois o 14 vezes o 2, que vai dar 28. E 4 vezes 42... que vai dar 168. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Eu preciso mudar o 28 de lado, porque o 28 é um número. Então, ele vai mudar de lado, de sinal. Então, 160, 28, mas mudou menos. Então, 168 menos 28. Vai ficar 140. E aí, o x... ele está multiplicando, o 14 vai passar dividindo. Eu vou tentar fazer aqui do lado para não precisar virar a folha. Então, 140 dividido por 14, que vai dar 10. Realizamos o primeiro exercício. Agora, nós iremos para o segundo exercício. O segundo exercício foi dado uma tabela. Era uma tabela e pediram para que a gente completasse essa tabela. Quando uma pessoa compra um tecido de largura constante, ele paga um preço P que depende do seu comprimento L. Suponha que 1 metro desse tecido custe R$50. Então, eu tenho uma tabelinha. Nessa tabela, eu tenho o L, que representa o comprimento dado em reais. E que 1 metro equivale a R$50, certo? Então, o que vai acontecer com os outros valores? Então, aqui eu tenho o 2, o 3 e o 4. Então, se eu tenho 1 metro a 50, 2 metros será 100, é o dobro. 3 metros será 3 vezes R$50. E 4 metros, 4 vezes os R$50. Então, eu terei
a tabela crescente. Observem que na medida que os comprimentos, a quantidade de tecido aumenta, o preço. O valor de P duplicou? Então aqui, ó, quando eu dupliquei a quantidade de metros, o preço duplicou? Sim. Então na B é só colocar sim. C. E ao triplicar o valor de L, o valor de P também triplicou? Então aqui, ó, na parte 3, eu tripliquei, foi para 3, o preço também foi triplicado. Então a C também é sim. Certo? Essa é a 2, gente. Agora nós iremos para a terceira questão. Observando a tabela abaixo, responder. Então eu tenho os valores na 3 de X. Então, eu tenho uma tabelinha X, uma tabelinha... E no 3, eu tenho o Y. Se vocês observarem, ele está do 30 para o 15. Então, aqui já tem uma diferença. Ele era um valor, ele diminuiu. Então, na medida que o X aumenta, eu já posso perceber que o Y diminui, certo? Então, aqui, ó, uma unidade vale a 15. Então, na medida que aumentou o meu X, o Y caiu pela metade. E, ó, no 3, o que vai acontecer com esse 30? Ele vai ser dividido por 3. Então, ele vai passar a ser 10. E aqui o 30 pelo 4, o que vai acontecer? 30 dividido por 4, 7,5, certo? E aí a primeira questão, quando o valor de X é duplicado, por quanto fica dividido o valor de Y? Então, quando eu multiplico X, né, o que vai acontecer com o meu Y? O meu Y, ele vai ser dividido pelo número que multiplica X. Então, o valor que multiplica X é o mesmo que divide o Y. Então, quando eu multiplico por 2 o meu X, eu vou dividir o 30 por 2. Então, vamos responder. O valor, o X, é o mesmo que divide o Y, certo? Essa é a A. A B. E quando o valor de X é triplicado, o que acontece? Se eu triplico X, eu vou dividir o Y por 3. É dividido por 3 em Y, certo? Então, essa é a A e a B. Temos a C ainda. Então, que tipo de relação existe entre Y e X? Eu vou fazer a C aqui, tá bom? Então, na medida que X aumenta, Y diminui, grandezas inversas, certo? Enquanto uma cresce, a outra diminui. Então, elas são proporcionais. Uma depende da outra, mas são inversas, certo? Agora, nós iremos para a 4. A 4, eu já escrevi para vocês. Então, eu só vou mostrar e comentar, tá certo? Então, na 4, eu tinha uma receita de bolo. Essa receita continha uma xícara de óleo, 200 gramas de açúcar, 6 ovos e 2 colheres de fermento. E aí, no item A, caso Helena decida dobrar a receita desse bolo, quais deverão ser as quantidades dos ingredientes, mantendo-se as proporções? Então, no item A, eu tenho a receita dobrada, o dobro de todos os valores que foi dado. E no item B,
Eles falam o seguinte: se Helena, caso Helena decida fazer esse bolo somente com 150 gramas, a metade da receita atual, da receita da, iria fazer meia receita. Então na B, todos os valores foram divididos por 2. Eu tenho metade em tudo, tá certo? Então essa é a atividade 4. E assim nós finalizamos as nossas atividades relacionadas ao assunto proporcionalidade com grandezas diretas e inversas. Essa é a devolutiva da atividade. Caso vocês tenham alguma sugestão para que o vídeo fique melhor, estou à disposição, podem falar. E se ficaram com alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, tá certo? Bons estudos, boas semanas. Se cuidem, fiquem em casa e um abraço a todos.